Galerinha, vamos fazer uma revisão bem rápida de hidrostática e vamos fazer mais alguns exemplos da apostila. A colega percebeu que na apostila dela está faltando umas páginas, então uns exercícios legais para te corrigir. Inclusive um deles foi um exercício que me incomodou muito quando eu estava no terceirão, porque eu demorei a me tocar o que era para fazer. Olha só, lá no livro 2, eu vou fazer uns exercícios da página 392, acredito. Mas antes, rapidamente, hidrostática começou com a ideia de pressão, força sobre área, e com a ideia de massa específica, similar à ideia de densidade, massa sobre volume. A partir dessas ideias, nós provamos que a pressão gerada por uma coluna de líquido depende da massa específica do líquido, da aceleração da gravidade e da altura do líquido. Não depende da massa do líquido, não depende do volume do líquido, não depende da área onde o líquido está. E isso é perigoso, porque é um pouco anti-intuitivo, né? E também, se houver uma certa pressão na superfície do líquido, lá no fundo do líquido, essa pressão vai influenciar. Esse é o famoso teorema de Stevin. Usando o teorema de Stevin em vasos comunicantes, vira aquela formulazinha. Mi vezes H do líquido 1 mais Mi vezes H do líquido 2 mais blá 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 é igual Mi vezes H do líquido A mais Mi vezes H do líquido B mais blá blá blá. Claro que eu estou dizendo que ambos os vasos comunicantes estão abertos para a atmosfera. Se um deles estiver fechado e o outro aberto para a atmosfera, essa fórmula vira lixo. Prensa hidráulica, nós vimos que força sobre área num dos êmbolos tem que ser igual a força sobre área no outro êmbolo, a famosa fórmula da prensa hidráulica. E já que o volume de líquido deslocado no êmbolo tem que ser transferido para o outro êmbolo, a área de um dos êmbolos vezes a altura de movimentação dele tem que ser igual à área do outro êmbolo vezes a altura de movimentação dele. As duas formulazinhas clássicas para prensas hidráulicas. E depois vimos empuxo. Vimos que empuxo é uma força vertical, de baixo para cima, que atua em qualquer objeto que esteja mergulhado em um fluido. E essa força de empuxo depende da massa específica do fluido no qual o corpo está mergulhado, da aceleração da gravidade e do volume submerso, o volume que ficou debaixo do líquido. Acho que foi mais ou menos isso que a gente viu. E agora vamos a mais alguns exemplos da própria apostila. Sempre que possível seria legal vocês tentarem fazer o exemplo um pouco antes de eu corrigir. Som! Responder a questão com base na figura. Essa questão me incomodou muito no terceirão. Que representa um recipiente com gás acoplado a um tubo que contém mercúrio e cuja extremidade direita está aberta para a atmosfera, num lugar onde a pressão é 1 atmosfera. Olha só que interessante, meus queridos. Tinha gás aqui dentro e tinha um tubinho contendo mercúrio aqui. Esse gás estava pressionando o mercúrio e o mercúrio ficou de tal forma que num dos lados eu tinha 38 centímetros e no outro lado eu tinha 76 centímetros. Eu te pergunto, tu concorda que a diferença de altura é o quanto a pressão do gás é maior que a pressão atmosférica? E que altura é essa aqui? 38 centímetros, né? Então eu sei que a pressão desse gás é 38 centímetros de mercúrio além da pressão atmosférica. Mas a pressão atmosférica não é 76 centímetros de mercúrio? Se uma atmosfera é 76 centímetros de mercúrio, então 38 centímetros de mercúrio corresponde a meia atmosfera. Logo, a pressão desse gás é 1 atmosfera e meia. Beleza? Quando eu fui fazer essa questão a primeira vez, eu queria saber a densidade do mercúrio, eu queria fazer o teorema de Stevin aqui, mas na verdade não. É só tu fazer uma regrinha de 3, aí tu descobre que isso equivale a meia atmosfera. Como já tinha 1 atmosfera atuando aqui em cima, mais meia atmosfera, 1 atmosfera e meia. É meio que uma pegadinha esse tipo de questão então, né? Show de bola. Arrisca depois o outro ali pra gente corrigir na próxima aula, certo? Acho que do nosso ponto de vista já dá para fazer toda a apostila, para a gente já encerrar, dar a bicuda na apostila na próxima aula. Sempre que eu encerro um volume eu termino chutando o material para comemorar, certo? Valeu, galerinha!
Estou esperando vocês no estudo orientado.